Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à última lição da nossa revista, infelizmente. Essa revista que foi tão edificante, tão enriquecedora nas nossas vidas, sobre esse livro, que é um livro de esperança, um livro de alegria, um livro de afeto, uma carta tão próxima, de uma praticidade, de um cotidiano tão grande. E a gente não poderia encerrar os estudos dessa revista de forma diferente. Hoje nós vamos falar sobre a conduta cristã. Nós tínhamos pensado nas últimas duas lições sobre a nossa comunidade, né? Que a comunidade precisa ser saudável e que a comunidade cristã, quando entende o seu papel neste mundo, quando entende que ela é o reino de Deus na face da terra, o reino de Deus estabelecido entre os homens, ela também precisa ser solidária. Ela precisa viver sobre a perspectiva de uma vida piedosa, de uma vida que olhe para o mundo sob a ótica da piedade, a ótica da misericórdia. Mas nós vamos encerrar essa revista falando das células, dos membros, né? Uma comunidade, um corpo para ser saudável. Ele precisa que o que compõe essa comunidade, ou os membros que compõem este corpo, estejam saudáveis. E nós somos os membros deste corpo múltiplice, esse corpo diverso, né? Essa multiplicidade de funções, de dons, de chamados. Cada uma dessas pessoas, cada um desses membros, cada uma dessas células, ela precisa estar saudável para que o corpo esteja saudável. Cada uma dessas células, cada um desses membros precisa compreender o sentimento de Emmanuel, Deus conosco, para que o corpo cumpra a sua função, para que o corpo seja solidário, para que o corpo seja misericordioso, para que o corpo seja uma referência na sua comunidade. O corpo de Cristo seja uma referência para a sua comunidade, seja um lugar para onde as pessoas olham, seja um farol, seja de fato sal da terra, luz do mundo. Para que isso aconteça, cada um de nós precisa estar saudável, cada um de nós precisa compreender o que é viver de forma piedosa, misericordiosa. O que a gente percebe é que as células saudáveis, ela tem um procedimento, ela tem um comportamento que a identifica. Então é muito fácil você perceber o membro, a célula do corpo, né, a célula desse organismo que é saudável pelo seu comportamento, pela sua atitude. Pela árvore conhecerei os frutos, não é isso que dizem? Ou se diz, né, que pede abacate não dá limão, ou o fruto não cai muito longe do pé. Então, assim, é possível identificar uma célula saudável, uma célula solidária, uma célula que as pessoas observem e digam: essa compreende o que é o reino dos céus na terra, essa compreende o que é trazer o resgate da dignidade, o que é implantar, viver, desfrutar e proporcionar às outras pessoas essa vida abundante que Cristo nos oferece, né? Quando ele faz esse contraponto, ele diz: olha, o inimigo das nossas almas, ele veio matar, roubar e destruir, mas eu sou vida, e eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. O projeto do Reino dos Céus é um projeto vivífico, salvífico, transformador. E é muito evidente quando uma célula, um membro deste corpo é saudável, é sadio no seu comportamento. Então, o que a gente precisa compreender é que o evangelho para o qual nós fomos chamados não é um evangelho da teoria, não é um evangelho de você ler apenas. A palavra, ela não é letra morta. O evangelho é poder. Então, assim, conhecer muito a Bíblia, saber onde estão os versículos, quem escreveu tal coisa, que período foi escrito, quantos anos se passaram, quem era o rei neste período que o profeta falou isso.
é importante, mas o que vai sinalizar, o que vai evidenciar o quanto você, eu, o quanto as pessoas que compõem o corpo são membros saudáveis deste corpo, é a nossa prática, é o nosso procedimento, é o nosso testemunho. O testemunho é isso. É uma pessoa que encontrou-se com Jesus, percebeu o seu pecado, entendeu que apenas Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, entendeu o que é o Evangelho, o que é viver o Evangelho, e passa a orientar o seu procedimento, a sua atitude, a sua visão de mundo, a forma de encarar a vida a partir do conceito da ética desse reino dos céus. Então, o Evangelho, ele é através da palavra, mas é sobretudo através da prática. A própria Bíblia vai nos dar um indicativo disso. João vai dizer assim: o Verbo encarnou e habitou na terra entre nós. A palavra, o Evangelho, ele deixou de ser um livro que registrou um período da história. Ele passou a ser a encarnação. É mais do que está escrito em Isaías, em Jeremias. É Cristo entre nós, é a esperança da glória, é a atitude, é como proceder. E foi isso que Cristo nos mostrou. Como proceder neste mundo. O mundo é aflitivo, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu penso muito sobre essas palavras de Jesus, né? Porque a gente diz assim, eu venci o mundo, eu ultrapassei uma dificuldade. Eu acho que é mais que isso. Eu passei por esse mundo sem permitir que o mundo dominasse a forma como eu enxergo a vida. Sem permitir que o mundo me deixasse mesquinho, avarento, fofoqueiro, julgador. Eu passei por esse mundo sem permitir que a forma como o maligno vai entrelaçando as relações no mundo, como este mundo jaz no maligno, dominasse o meu pensamento, dominasse a forma como eu enxergo a vida, e a partir da forma como eu enxergo a vida, a forma como eu conduzo a minha vida. Então, a conduta cristã é mais do que o que tem lá na Bíblia, porque não adianta eu ler a palavra e entender que há um só Deus, um só Criador, e é a este Deus eu devo devotar o maior amor da minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso ler lá assim, mas no meu proceder, na minha prática, eu amo mais ter razão do que a Deus. Eu amo mais o dinheiro do que a Deus. Eu amo mais ter prestígio do que a Deus. Então a gente precisa compreender melhor o que é esta conduta. A gente também precisa compreender que isso demanda de nós uma mudança de mentalidade. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, de uma fé racional. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente já conversou bastante sobre isso aqui, em outras lições, que a gente não pode se deixar vencer pelo mundo. E quando eu falo assim, a gente não pode se deixar vencer pelo mundo, muitas pessoas pensam assim: se eu não fumo, eu não me deixei vencer pelo mundo. Se eu não bebo, eu não me deixei vencer pelo mundo. Se eu tenho um casamento e uma única parceira com quem eu desfruto a minha sexualidade, eu não me deixei vencer pelo mundo. A gente faz esses marcadores, mas é muito mais do que isso. Eu sei que o dinheiro é importante para viver nesse mundo, mas eu sei quem é meu Senhor. Então eu olho para o dinheiro e digo: você não manda em mim. É o Senhor que conduz a minha vida. A gente precisa mudar a mentalidade. A sociedade vai dizer que o mais importante é aquele que tem mais prestígio, é aquele que tem mais dinheiro, é aquele que tem mais seguidores. Mas você não vai se deixar vencer pelo mundo e você vai continuar
compreendendo o que é essencial e importante na vida. E a Bíblia diz que o mais importante no reino dos céus é aquele que mais serve. É aquele que está mais disposto a ser servo do Senhor, aquele que está mais disposto a estar a serviço, a ser instrumento de Deus, como nós discutimos na lição passada. Quando a minha mentalidade muda, a minha atitude passa a ser consciente e intencional. Então, aproximar-me do outro, condoer-me com a dor do outro, me solidarizar, ter empatia pelo outro, mesmo que o outro tenha uma atitude que eu não julgue a mais correta, mas ter empatia por ele é uma atitude consciente e intencional de ser a agente, o agente do reino dos céus na terra, do reino dos céus na vida das pessoas. E aí a revista nos vai fazer refletir sobre um texto que está no último capítulo de Filipenses. É um texto bastante conhecido, está lá entre os versículos 8 e 9. São só 2 versículos que terminam esse nosso ciclo de estudos. E nós vamos então entender que a conduta cristã, ela é um caminho de excelência. E ele é um caminho de excelência que começa no pensamento. O texto vai dizer tudo que foi verdadeiro, respeitável, justo, nisto pensais. Louvável, de boa fama, nisso você deve pensar, nisso você deve concentrar o seu pensamento para que a sua conduta mude. Então, a primeira sinalização que ele diz que nós devemos pensar é o verdadeiro. E isso é tão importante nos tempos de hoje, meus irmãos, porque a gente não sabe mais o que é o mundo real e o que era o alter mundo, o alter ego, depois da invenção das redes sociais. Nós já tínhamos o hábito de pretender ou fingir uma vida que a gente não tinha. Quem nunca ouviu a expressão casamento de aparências? Você já ouviu essa expressão? Porque as pessoas podiam estar com o relacionamento completamente falido, mas mantinham um casamento de aparências. Não é um comportamento novo da humanidade, não, tá? Sempre existiu. O que as redes sociais fizeram foi potencializar este comportamento que já era nosso. A gente sempre gostou de aparentar ser mais importante, mais inteligente, mais rico do que normalmente nós de verdade éramos, né? E agora a gente tem que ter o cuidado de estar sempre vigilante para manter na nossa cabeça o que é verdadeiro e o que é este alter mundo. Aquele mundo da rede social, ele não existe. Não existe alguém que seja feliz o tempo inteiro. Não existe 200 e acho que estamos chegando a 250, 260 milhões de pessoas, que é a quantidade da população brasileira, que vai ter acesso aos privilégios que aquele pequeno grupo de pessoas que se denominam digital influencers, né, influenciadores digitais, tem. De receber 500 mil reais por 15 segundos de uma publicação nas suas redes sociais, de estar em casa e dizer assim, eu queria ter uma panela que o ovo não grudasse. No outro dia a Polishop manda o conjunto de panelas. De dizer, que vontade que eu tô de comer um salgadinho tal, e no outro dia chegar uma caixa da empresa com todos os salgadinhos. Não existe essa vida, né? Não existe essa vida de ostentação que é completamente contrária aos princípios bíblicos. E a gente não pode ter coisas, trabalhar para melhorar a nossa vida. Não é isso que eu estou dizendo, não, gente. Eu estou dizendo da realidade que um cidadão brasileiro, uma das maiores crises, né, mundiais do mundo moderno, não é só no Brasil, é no mundo moderno, existe uma crise de saúde, uma crise sanitária, que se desenrolou em uma crise econômica. E o nosso país ainda está pior, porque antes da pandemia nós já estávamos vivendo uma crise econômica. E alguém grava a si mesmo comprando um par de meias de R$500.
essa não é a vida que todas as pessoas têm. E necessariamente comprar um par de meia por R$ 500 não faz uma pessoa feliz. Esse é o altermundo. E isso talvez seja muito evidente. E você diz assim, não, eu faço essa diferença. Mas você vai passando, rolando aquele feed e vendo todas aquelas pessoas felizes. É muito impressionante que a gente vê a foto de um casal, aquela foto super romântica, pôr do sol, a silhueta dos dois, os dois com as cabecinhas encostadas, e você diz, meu Deus, eu queria tanto um relacionamento assim. Quem tá solteiro quer, quem tá casado, brigado dentro de casa quer também, e você diz assim, eu queria muito ser como esse casal. Aí 2 semanas depois aparece, fulano anuncia o término do relacionamento, porque esse altermundo não existe. E talvez você diga assim, mas eu sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa que tem esse entendimento, então eu olho e eu vejo que aquilo não é vida real. Mas às vezes a vida que eu publico não é minha vida real. Às vezes eu chego numa festa na escola, eu tô exausta. Eu trabalho 3 turnos. Quando chega a terceira festa, já é a terceira vez que eu tô puxando a quadrilha, é a terceira vez que eu tô fazendo homenagem aos estudantes, é a terceira vez que eu estou falando sobre cultura popular. E eu saio na foto sorrindo, feliz, mas eu tô exausta, eu tô procurando qualquer lugar para me sentar. E não quer dizer que eu sou uma pessoa falsa, uma pessoa que não é sincera. Mas aquela foto não representa a minha realidade. Isto é um altermundo. E o altermundo provoca em nós a evidência do alter ego. Ego de eu mesma. Então, de uma pessoa que não existe. Eu projeto uma pessoa que não existe. Então, a gente precisa ser muito vigilante, porque o que a Bíblia está nos sinalizando é que para que a gente seja... que a gente consiga alcançar o alvo, a gente tem que trilhar um caminho excelente, um caminho de excelência, que não necessariamente é um caminho fácil. E ele começa onde tudo é gerado, no pensamento, na forma como a gente enxerga a vida. E a gente precisa se concentrar e saber o que é real e irreal, o que é verdadeiro e o que é falso. E nessa sociedade que vivemos, tão influenciada pelas redes sociais, por esse mundo desse alter ego, a gente tem que ter esse cuidado. É para nunca mais eu acessar as redes? Não. É manter a vigilância de olhar aquilo e dizer assim, isso aqui não é a realidade. Se não é a realidade do país, né? Não é a realidade das pessoas que na quarta-feira elas possam alugar um iate e percorrer a Baía de Todos os Santos. Quarta-feira a gente está no trabalho, batendo ponto. Isso faz de mim uma pessoa infeliz? Não. Isso faz de mim uma pessoa feliz e grata porque eu tenho trabalho. Isso faz de mim talvez uma pessoa cansada. Mas não faz de mim uma pessoa infeliz, inferior, menos importante. E eu tenho que olhar para aquilo ali e dizer que legal que essa pessoa viveu esse dia. Mas isso aqui não é a realidade. Eu preciso olhar para aqueles padrões todos de o que é um relacionamento romântico, de como o meu corpo deve ser, como o meu cabelo deve ser, como a minha vida deve ser, né? Que eu devo acordar e aí primeiro fazer uma meditação, depois fazer um café da manhã, depois desse café da manhã fazer um pilates, depois do pilates tomar um banho e aí o seu dia começa. Não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. A gente coloca o despertador, bota 5 minutos de soneca, pula para dentro do chuveiro, toma um banho correndo, coloca uma roupa, engole o café que dá, vai pro ponto de ônibus, pega ônibus cheio para chegar no trabalho. Essa é a realidade. E isso não é uma vida ruim, que é o grande sentimento que as pessoas estão tendo. As pessoas dizem assim, essa é a geração que mais teve coisas. Como é que eles podem estar se sentindo depressivos, deprimidos, se é a geração que teve as coisas mais fáceis, não é? Mas é uma geração que é estimulada a ser confrontada todo com o idealizado, com aquilo que é alter. É um altermundo, é um mundo alternativo que não existe. Então a gente precisa sempre estar vigilante para discernir o que é verdadeiro e o que não é, e em busca do verdadeiro, e em busca daquilo que realmente importa nas nossas vidas. Mas também ele diz que o nosso pensamento tem que estar alinhado na direção do respeitável.
E o respeitável está muito ligado à ética. E aí a gente aqui tem um grande nó, sabe? Porque a gente tem um pré-conceito, ou seja, um conceito concebido antes da existência da coisa, daquilo que é respeitável ou não. Então, usar batom é respeitável ou não? É essa a grande discussão que a igreja tem que fazer? Ou esse é o grande norte que o seu pensamento tem que usar? Não. O que é ético ou não? É ético entrar numa rede social de uma pessoa e fazer um comentário maldoso, sabendo que aquilo pode gerar uma ferida na alma da pessoa, levar a pessoa à depressão. A gente teve há 2 meses atrás o caso de um adolescente que se suicidou depois que ele colocou um vídeo numa rede social, que estava com um primo, brincando com o primo, e ele começou a ser ofendido, inclusive por evangélicos. Nessa brincadeira com o primo dele, alguém achou que ele era homossexual, homoafetivo. E começaram então os xingamentos. Ele prometeu à mãe que ia excluir o vídeo, mas provavelmente ele passou a madrugada toda lendo os comentários. E ele não despertou, porque ele se matou. Então a gente tem que pensar nisso, na ética do viver, na ética do diário, na ética do dia a dia, sabe? Isso é o respeitável. E em tornar a nossa trajetória uma trajetória de respeitabilidade, é fazer-me respeitável. É essa a direção do respeitável. E isso é muito prático. Como é que eu me torno respeitável? Quando eu tenho uma conduta respeitável em todos os lugares. Que coisa triste são aqueles esquetes, né? Aquelas dramatizações do crente que é maravilhoso na igreja e chega em casa não é. Sempre tem, né? A gente às vezes vai na igreja e vê, né? Os filhos dizendo, eu quero morar na igreja, que aqui meu pai é bom, aqui minha mãe é boa. É tão triste. Respeitabilidade é um caminho de excelência que a gente precisa construir em todas as áreas da nossa vida. Na sua família dizer assim, poxa, que mulher bacana, que homem bacana, que criança bacana, que adolescente bacana. É no seu trabalho, independente do que você realizar. Se você auxiliar de serviços gerais, as pessoas disserem assim, entrar num espaço e dizer, foi fulano que limpou aqui. Eu sei porque o serviço está bem feito. Você é cozinheira, foi fulano que cozinhou. Eu sei porque a comida está uma delícia. Você é advogado, foi fulano que defendeu essa causa, porque essa causa aqui só ele mesmo para defender. É esse tipo de respeitabilidade que a gente tem que construir. É para esse caminho que a gente tem que apontar. E sobretudo no exercício do respeito. No exercício de respeitar o outro, o lugar do outro, a dor do outro. Não são coisas assim, casos extremos. São as pequenas coisas do cotidiano. Uma pessoa dizer assim, passei por esse momento, entrei em depressão, e você diz assim, mas por isso eu passei coisa pior e tô aqui. É não respeitar a dor do outro. Pode ser que para você não seja tão grave, mas para a pessoa é. Então o caminho da excelência é saber discernir entre o que é verdadeiro e o que é irreal, ir em busca do verdadeiro, né? Não é se afastar desse mundo que a gente não é ET, irmãos. A gente tem que perceber isso. Algumas pessoas criam essa loucura de que a gente é ET, que a gente não vive desse mundo, que a gente não usa os instrumentos desse mundo. Claro que você usa rede social, eu uso rede social, todo mundo usa rede social porque está no mundo. No tempo que inventaram a gráfica, o livro, as pessoas começaram a consumir livro, jornal. É normal, a gente está no mundo. Mas é fazer essa distinção entre o altermundo e o mundo real, onde as pessoas vivem, onde as coisas dão errada, onde a gente é injustiçado, onde se aproveitam da gente, do nosso trabalho. Esse mundo existe. E você sobrevive a esse mundo porque Deus é por você e Deus é por mim. É entender quem realmente a gente é, que a gente não precisa ter esse alter ego de mostrar nas redes sociais uma coisa que a gente não é. Não fazer nada das aparências, nem o casamento de aparência, nem a conta bancária da aparência, né? E trilhar o caminho do respeitável, mas também criar o caminho do justo, do que é justo, e a gente pode fazer isso. A Bíblia diz que para Deus a nossa justiça é como trapo de imundícia, é uma coisa assim muito longe.
da justiça de Deus. Mas a gente pode promover justiça, a gente pode superar a justiça do mundo. Buscar a conduta cristã, remodelar o nosso pensamento, é entender que a gente pode superar a justiça do mundo. A justiça do mundo não é a melhor. Ela é feita por pessoas e pessoas são passíveis de erro. Mas a gente pode superar isso e a gente pode promover justiça. A gente pode promover justiça com as nossas ações. A gente pode promover justiça usando a nossa voz para defender o outro. Se você voltar lá na lição passada, você vai ver que eu contei um caso, né, da comunidade onde eu trabalho, em que houve um roubo e a pessoa do roubo foi pega e ela foi espancada. E a mudança na vida daquela pessoa é uma mulher comum, como eu, como a irmã, ou como a mãe do irmão, a esposa do irmão, a tia do irmão. Meu aluno me relata, a crente foi lá defender ele. Ela superou a justiça do mundo, porque a justiça daquilo ali era olho por olho, dente por dente. Mas ela superou. Ela olhou para aquela pessoa e disse assim, olha, todo mundo erra. E se a gente não acredita que uma pessoa que errou é capaz de refazer a sua vida, ter sua vida transformada, a gente não acredita no poder da cruz. A gente não acredita em Cristo. Porque se você olhar o Novo Testamento, se você olhar o ministério de Cristo, é um monte de gente que eu e você condenaria assim. Só no primeiro olhar. Minha avó dizia assim, no arriar da mala eu já vi que ele era assim. A gente condenaria no primeiro olhar, e que Cristo olha para aquela pessoa e diz assim, eu cheguei. Venha e se aproxime de mim. Troque comigo o meu jugo. Eu cheguei e eu vim aqui para te mostrar que seu comportamento não é o correto. Você está roubando as pessoas. Você precisa deixar de roubar as pessoas e devolver. Zaqueu fez. Ele se encontra com um ladrão na cruz. A gente até hoje não sabe qual foi o crime que ele cometeu. A gente só sabe que ele olha para Cristo e ele entende que a única forma de salvar-se daquela situação é através de Cristo Jesus. E ele diz, Senhor, tem piedade de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus diz, ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade e apontar o nosso caminho, o nosso alvo, correr uma carreira de excelência em direção do justo, mas também em direção do puro. E em direção do puro quer dizer que a nossa mentalidade precisa ser transformada. E a gente precisa ter uma coisa chamada pureza moral. Quando a gente fala de pureza moral, o que vem logo na sua cabeça é virgindade, abstenção sexual, não é isso? Porque a gente às vezes é monotemático, a gente que é da igreja, viu, irmãos? A gente sempre pensa nisso. Não que isso não seja importante. A Bíblia é muito clara em relação a algumas coisas. Primeiro é que a intimidade da sua sexualidade, a construção da sua sexualidade tem que ser de uma forma responsável. Tem que ter responsabilidade emocional, responsabilidade sexual com o outro, né? No trato, no cuidado, no uso da proteção. E ela tem que ser compartilhada com uma pessoa, com um parceiro. E isso é muito claro na Bíblia. Então, se você é casado, você não pode ter relação sexual com 3, 4, 5, 6 pessoas. É com aquela pessoa com quem você se casou. Se você não se casou, você não pode ter relação sexual, né? Porque essa intimidade, ela tem que ser construída dentro de uma relação, dentro de uma convivência, dentro de um acordo mútuo, de assumir o compromisso dessa responsabilidade emocional, psicológica, financeira, de projeto de futuro e de vida. Mas assim, o puro também é a transformação do pensamento. Eu já falei isso na igreja uma vez, mas me chama muita atenção que quando se fala da armadura de Deus, ele diz que o capacete é da salvação. É porque às vezes a gente é salvo e a gente pensa como se ainda estivesse lá no lamaçal. O puro é você não partir do pressuposto que o outro quer te enganar, que o outro
quer tirar vantagem sobre você. A gente já vive assim no mundo, né? Alguém chega e diz assim, olha, eu tenho uma filha e ela precisa desse medicamento. A gente não acredita. E eu vou dizer alguma coisa aos irmãos. Se nós formos pessoas comprometidas com essa carreira, o Espírito Santo confirma no seu coração se é verdade ou mentira. Podem acreditar. Você bate o olho e você diz, está falando a verdade, está falando a mentira. Mas a gente precisa transformar o nosso pensamento. Não partir do pressuposto do mundo que jaz no maligno. A gente tem essa coisa, né, de quanto mais esperto, melhor. Né? No comportamento. É melhor ser mais esperto. Não pode ser muito bobo. E realmente, a gente não pode viver um mundo de poliana, né? Jogar o jogo do contente. Mas a gente precisa pedir a Deus que renove o nosso entendimento. E vá em busca do puro. Mas também vá em busca do amável, de ser amável. A Bíblia diz assim, saberão que são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. A conduta do cristão tem que ser baseada pelo caminho do pensamento de ser amável. Da capacidade tanto de encontrar amor no outro, como ser capaz de ser amável com o outro. Mesmo que isso seja difícil. Jesus vai falar disso. Ele vai dizer assim, vocês precisam orar pelas pessoas que te perseguem. Você precisa amar os seus inimigos. Amar um amigo é fácil. Amar quem te ama é fácil. Agora, amar um inimigo, aí é difícil. E a gente precisa trilhar o caminho da amabilidade. Mas também precisa acercar-se das coisas que têm boa fama, que edificam, que melhoram a sua vida. Se você tem um colega no seu trabalho que fica o tempo todo te dizendo assim, olha, vamos fazer um curso, vamos para a universidade, vamos fazer uma pós-graduação, aproxime-se dessa pessoa. Ela vai te levar, ela é uma pessoa de boa, ela quer te edificar. Ela quer que você caminhe para o melhor lugar. Se você tem aquela pessoa na sua família que fica te cobrando, né? E que hora você vai estudar? E quando você vai estudar? Vamos, eu te ajudo. Vamos, eu te dou dinheiro para você se inscrever no Enem. Né? Não tem? A gente fica fugindo dessa tia que quer de toda forma, né? Você tem aquele colega do seu trabalho que diz assim, não faça isso não. Não minta para sua esposa não. Manda um WhatsApp, diga que você vai sair com a gente, que você vai voltar, onde que você tá. Não faz isso não. Né? Ou a sua amiga que diz assim, ó, fale pro seu esposo onde você tá, que você vai sair. Fale pra sua mãe onde você tá, onde que você vai sair. Se você tem aquele colega de trabalho que diz assim, ó, não dá pra você esconder essa compra no cartão de crédito. Sente, converse com as pessoas que compartilham dessa responsabilidade financeira na sua casa. Se aproxime dessa pessoa. Isso é alinhar o nosso pensamento com aquilo que tem boa fama, com aquilo que edifica. A gente também precisa ressaltar o bem. O mal faz muito barulho, irmãos. Muito. Às vezes, 3 maus fazem mais barulho do que 1000 bons. E a Bíblia já deixa isso bem claro, né? Ele diz assim, um pouco de fermento, um pouquinho que seja, leveda toda a massa. Os maus fazem muito barulho. Então, a gente tem que ressaltar o bem na pessoa. É tão barato elogiar. Dizer a alguém assim, nossa, você é tão generosa. Olha, você é tão competente. Olha, você é uma pessoa que vê os pequenos detalhes. Menina, que coisa linda isso que você fez. Às vezes a gente tem matado pessoas por se abster de ressaltar o bem e o bom nelas. Matado as crianças. Porque a gente não consegue dizer uma palavra amável, uma palavra que ressalte aquilo que é bom e aquilo que é bem. Ao invés de dizer para uma criança que ela é linda, que o corpo dela é lindo, principalmente as meninas, desde muito pequenas, a gente coloca na cabeça delas que elas têm que emagrecer. Tem um monte de vídeo na internet que é com um bebezinho murchando a barriga. E a gente ri daquilo, né? Mas a gente está ensinando para as crianças que o corpo delas não está aceitável, o corpo delas não está normal, o corpo delas não está correto. Não adianta se ela é saudável ou não. A gente só quer que ela seja mais magra. Aquela atriz, a Tata Werneck, né? Ela fez uns posts que ela estava recebendo muitos elogios porque ela tinha emagrecido.
Ai, como você tá magra, você tá linda. E ela fez um post dizendo, gente, não me elogie porque eu tô magra. Eu tô depressiva. Eu perdi 4 quilos porque eu perdi meu amigo. E a partida dele me doeu e me adoeceu. E eu emagreci. Eu estou doente. E vocês ficam me mandando elogio como se o fato de eu emagrecer, somente emagrecer, fosse bom. A gente só ressalta e a gente não ressalta o que é bom e o que é bom nas pessoas. A gente não dá boa fama para as pessoas. Como é que a gente vai produzir boa fama? Mas quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente muda o nosso pensamento, a gente também precisa mudar o nosso procedimento. E aí a Bíblia, essa palavra específica do livro de Efésios, ele começa dizendo para onde é que a gente deve apontar o nosso pensamento. Tudo que for louvável, respeitável, verdadeiro, justo, de boa fama, é nisso que a gente deve pensar. E aí Paulo vai dizer, tudo que de mim aprendeste, recebeste, ouviste, isso praticai. Então quer dizer que não é só a teoria, é apontar o nosso pensamento para o nosso procedimento ser diferente. Então quando a minha cabeça está focada na minha conduta cristã, em correr essa carreira, em percorrer este caminho excelente que é prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, a gente muda a mentalidade e a mentalidade muda o nosso procedimento. E como é que uma célula, um membro saudável procede? A gente precisa ser ensinável, a gente precisa ser tratável. A gente reconhece a saúde da comunidade quando aquela comunidade aceita ouvir o outro, a opinião do outro, a perspectiva do outro. Ou quando alguém chega e diz assim, olha, eu acho que eu consigo provar para você que agindo dessa forma é mais coerente, vocês vão gastar menos energia, tentem dessa forma, e a gente tenta. Ou quando você é chamada a refletir sobre o seu procedimento, sobre a forma como você trata o outro, sobre aquilo que você, a sua visão de mundo, e você se dispõe a ser ensinado, a ser tratado. Então, procedimento de conduta cristã é ser ensinável, é ser tratável, é não achar que detém todo o conhecimento do mundo, todo o poder do mundo. Ah, eu tenho a mente de Cristo, é assim. Não, é ser tratável e ensinável. Pedro era assim. Pedro era impulsivo. E o último encontro com Jesus é tão marcante e é um diferencial tão grande. Jesus pergunta a ele, Pedro, você me ama? Ele disse, eu amo o Senhor. É ruim amar o Senhor? Não. Mas Jesus ainda verificava ali alguém que tinha aquele controle das coisas, inclusive do amor que tinha por Cristo. E ele insiste, Pedro, tu me amas? E ele disse, eu amo, Senhor. E Jesus ainda vê esse espírito inquebrantável. E Jesus olha nos olhos de Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E finalmente ele cede e diz, Senhor, tu o sabes. Ele é tratável. O que de mim recebeste. Então, quem está comprometido com a conduta cristã tem que cuidar do que acolhe, do que pratica, do que guarda. Tem que ser bereano. Bereano era um grupo de pessoas que consultava nas escrituras todas as profecias e ensinamentos que chegavam até eles. A gente precisa ser bereano. A gente tem que cuidar daquilo que a gente acolhe, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente pratica. Tem que cuidar também da gente, irmãos. Nem todas as palavras que chegam para você são suas. A gente precisa discernir isso. E às vezes aquela palavra que chegou para você não te pertence e você recebe ela e guarda aquela culpa, acolhe aquela culpa. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente recebe, com o que a gente guarda e com o que a gente pratica. Porque às vezes a gente imita o outro, imita o comportamento. É muito comum, né?
Você chegou na igreja, logo a sua roupa começa a mudar, as palavras que você usa começam a mudar. Isso não é ruim, mas você tem que ter cuidado com aquilo que você pratica. Cuidado com aquilo que você tem recebido, né? Vem recebendo, tem recebido. Ter cuidado com isso. O seu comportamento é ser cuidadoso com as coisas que você recebe, que você acolhe, que você guarda no seu coração. Essa culpa realmente é sua? Ou você tem certeza que isso não é culpa sua? Hein? Que às vezes a gente também não quer assumir as culpas que a gente tem, que a gente guarda, te acolhe, continua com aquele procedimento, né? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente recebe. A conduta de alguém que está no caminho da excelência também tem que ter cuidado com o que ouve. E é muito importante a quem você dá ouvido, quem você empresta esse ouvido. A voz de quem te importa. Porque a voz de quem me importa, eu confiro a ela a voz. Entende? Então você está dentro do seio da sua família. Sua família são pessoas que te amam, que se preocupam com você, e ela está lhe dizendo assim: olha, esse relacionamento não é bom para você. Eu não estou falando de casal, não. Pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho. Essa influência não é boa para sua vida e você não ouve. Mas aí alguém do seu trabalho diz assim: ó, olhei e disse na hora. É a tampa e a panela. É perfeito. Os dois são maravilhosos. E você dá importância a essa voz. Às vezes no seu relacionamento, o seu parceiro tá te dizendo o tempo inteiro: você é bonita, você é importante pra mim, você é uma pessoa maravilhosa. Mas as feridas que você tem estão te dizendo: você é feia, você não tem valor. E a quem você tá dando importância? Que voz é que tem importância? Às vezes a Bíblia está sendo muito clara com a gente, dizendo assim claramente, você lê a Bíblia, está ali claro, mas você vai atrás do pregador tal, porque ele está te dizendo o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, mas também o que vistes. Entende? Tem um ditado que diz: perto dos olhos, perto do coração. Para onde você tem encaminhado a sua visão? Sua conduta cristã, ela é estabelecida também nesse caminho de excelência, para onde aponta os seus olhos. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Paulo vai dizer a mesma coisa, que ele aponta os olhos para a esperança da glória. Ele aponta os olhos para Cristo Jesus. Para onde é que você tem apontado os seus olhos? Porque isso é importante na sua conduta. Aquilo que a gente vê muito vem impregnando o nosso olhar. E existe uma coisa mais séria ainda. Tem um poeta português que diz assim: me vejo no que vejo. Para onde você está apontando os seus olhos também fala muito sobre você. Quem você é. Porque a gente vê as coisas, a gente se vê nas coisas. E deixa eu fazer só um recortezinho aqui, irmãos. Isso tem muito a ver com o nosso preconceito, sabia também? Então, assim, é muito comum que os homens que praticam violência contra a mulher, feminicídio, que tem esse ciúme exacerbado, né? Que eles dizem que amor não é, viu, irmã? Ciúme não é amor, tá? Eles próprios são pessoas infiéis. Então, ele projeta na companheira dele a infidelidade que é dele. Ele é uma pessoa infiel, ele tem vários parceiros, e aí na cabeça dele ele constrói a história que a esposa, que a namorada, que a companheira é infiel. Então, às vezes, para onde a gente move os nossos olhos fala muito sobre a gente. Então, o caminho de prosseguir o alvo que é Cristo tem que ter esta conduta do cuidado com o que a gente vê, para onde a gente aponta os nossos olhos. Porque a Bíblia vai dizer que os nossos olhos são a lanterna que ilumina o mundo. Então, para onde é que o seu olho está indo? Para que caminho o seu olho está indo? E no final ele diz: isto praticais, para reforçar com a gente
Que a conduta cristã é mais do que você saber sobre a Bíblia ou quantas horas você leva orando. É sobre como isso se traduz na sua vida prática, no seu cotidiano, se a sua vida é abundante ou não. E, sobretudo, essa conduta vai ser resultado desse seu esforço intencional e da sua comunhão com Deus. Porque nada disso acontece, irmãos, sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia no caminho da verdade. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente acha que o Espírito Santo só age na hora que a gente se converte. Não. É a vida toda da gente. Tudo que a gente vai fazendo, Ele vai apontando aqui, ó. Corrige isso. Ah, isso aqui tá maravilhoso. Continua. É o Espírito Santo que vai traduzindo a mensagem de Deus aos nossos corações, né? Implantando as verdades de Deus no nosso coração. Então, a gente precisa ter uma mudança de pensamento, a gente precisa ter uma mudança de procedimento. E quando a gente combina essas duas coisas, a gente tem uma coisa chamada testemunho, que é o diário de bordo da sua caminhada. São as marcas que você vai deixando na sua trajetória, na vida das pessoas. É como as pessoas vão assistindo essa sua maratona, que é prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu não quero que você desanime, eu quero que você fique animado de saber que são mudanças possíveis no seu pensamento, no seu procedimento, se a sua ação sobre o mundo ela for intencional e ela partir dos princípios do pensamento que te leva a uma conduta cristã comprometida com o desenvolvimento da sua espiritualidade e com o reino de Deus. Se animem para essa caminhada, porque a Bíblia diz que até quando a gente fica desanimado, quando a gente se sente fraco na caminhada, aí é que a gente é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu espero que esses estudos tenham sido tão edificantes para você, como foi para mim, como foi para a nossa igreja, que você possa desfrutar. Se você perdeu alguma lição, você pode ir lá na plataforma YouTube, no nosso canal que chama E Proclama, e ter acesso às lições anteriores, para que tudo isso faça muito sentido na sua cabeça. A EBD não acaba. No próximo domingo, em outubro, nós temos outro estudo, outra revista. Espero vocês aqui para nos acompanhar, para compartilhar este conhecimento, certo? E que Deus nos abençoe a todos. Que tenhamos uma excelente semana e que tudo aquilo que aprendemos através da revista Prosseguindo para o Alvo se transforme em vida abundante na nossa vida, se transforme em prática, em conduta cristã real, vivida, para que a gente consiga um dia chegar à estatura de varão perfeito. Deus nos abençoe.